Braço de urso, tá bom? Vamos lá. É isso. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Que alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando essa palavra, nessa data especial, que comemora-se o nascimento de Cristo. Amém. Jesus nasceu, irmão. Que bênção. É fantástico, assim, quando a gente começa a meditar sobre isso, o nascimento de Cristo, e nós vamos entender um pouquinho sobre o que é o Natal, o significado do Natal. Muitas pessoas confundem esse significado, algumas pessoas, como foi compartilhado aqui, colocam outras coisas à frente, às vezes o aniversariante fica de fora, o aniversariante é esquecido. Lucas capítulo 2, Lucas, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Verso 5, ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, por tudo que o Senhor já fez nesse lugar, ó Pai, esse período todo, 12 horas de oração. Ó Pai, obrigado pela Tua igreja que tem orado, tem intercedido, e sabemos que o Senhor tem recebido o nosso clamor. Tu és um Deus que ouve, Tu és um Deus que opera, Tu és um Deus que se manifesta. E nesse momento que nós temos agora, meu Pai, da Tua palavra, meu Deus, fala conosco, Pai, fala conosco, enche os nossos corações de alegria, de fé, de amor, nos conduza aqui, ó Deus, nos conduza, me dê aqui, ó Deus, sabedoria que vem dos céus, que flua aqui desse lugar, palavras do Teu Espírito, que as pessoas possam aqui, ó Pai, a começar de mim, receber a visitação do Senhor, receber aqui, ó Deus, a unção e a graça do Senhor, meu Pai. Nós pedimos aqui, ó Deus, conduza todo esse momento, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus, como nós vimos, José e Maria, foi uma loucura, depois que Jesus entrou na vida deles, a vida deles virou uma loucura, quem sabe estava tudo certinho, José e Maria, programado, casamento, de repente vem Jesus, e Maria fica grávida pelo Espírito Santo, mas enfim, irmãos, eu fiquei pensando sobre o nascimento de Cristo, que falaram aqui para nós, e falar um pouquinho sobre o que é o Natal. Olha só, eu não sei você, mas se você pudesse escolher, irmãos, um país que você pudesse nascer, às vezes você pudesse escolher a família, o seu sobrenome, não sei, se você pudesse escolher um país para você nascer hoje, qual seria esse país, irmãos? Já pensou sobre isso? Qual seria esse país? Às vezes alguns, aqueles mais espirituais vão dizer Israel, pastorel, vão dizer Israel, né? Mas se você for pensar em saúde, hoje os melhores países para se viver, irmãos, está ali a Noruega, a Suíça, a Islândia, são países que têm aí a faixa etária, né?
até 80 e poucos anos, irmãos. Por quê? O sistema de saúde deles é muito bom. Então ali são países bons, tem pessoas que escolhem viver lá, estão entre os melhores países para se viver. Se você for pensar na área da segurança, aí você vai ali para a Irlanda, para a Suécia, porque nesses países o índice lá de homicídio, né, de morte é muito pequeno. Então as pessoas se sentem seguras nesses países. Se pensando na educação, eu estava vendo lá na Alemanha, queridos, são um dos países de destaque. Acho que apenas 4% da população não teve acesso a algumas aulas universitárias, porque eles investem muito na educação. Na Alemanha, na Austrália, por exemplo, um indivíduo na Austrália fica praticamente que 20 anos no ensino. 20 anos, então dificilmente uma pessoa não tem um curso superior. Você pode ver que tem pessoas que viajam para tudo quanto é lado, né, porque quer morar num país como esse. Mas se você pudesse escolher, né, irmão, se você pudesse escolher a família, o seu sobrenome, qual que era o sobrenome? Eu me lembro que um tempo atrás, eu trabalhei numa empresa, irmãos, que era uma multinacional e ela tinha em vários países. E o dono dessa empresa teve uma época que ele foi considerado o homem mais rico do mundo. O nome dele é Carlos Slim. Ele foi considerado o homem mais rico do mundo. A gente chamava ele de papai. É o papai. Agora você pensa, Francisco, lá no seu nome, Francisco Slim. Eita! Né? Mas sim, irmãos, eu não sei você, né? Mas se tem uma pessoa que poderia escolher, era Jesus. Jesus poderia escolher. Mas Jesus, queridos, o único que poderia escolher, ele escolheu uma família simples, né? Ele escolheu Belém, ele escolheu a manjedoura, porque o objetivo não era fazer marketing. O objetivo era alcançar eu e você. O objetivo era cumprir o propósito, né? Então nós vemos aqui, né, esse nascimento de Jesus de forma tão humilde. Nós poderíamos pensar ele escolhendo os impérios, as famílias mais ricas, às vezes buscando conforto. Olha, eu vou, pai, mas prepara ali para mim, ó. Prepara algo de excelência, né? Deixa ali um negócio bem organizado, mas não. Olha como que Jesus vem. Tudo isso nos ensina sobre o que é o Natal. Porque Natal, igreja, não é Papai Noel. Está muito longe disso. Papai Noel não é Natal. Árvore não é Natal, pisca-pisca não é Natal, não é um ritual, muito menos o aquecimento da economia, nem a troca de presentes. Isso não é Natal, irmãos. Nós como igreja precisamos entender isso, que Natal, irmãos, é o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é Natal. Natal é Deus na terra, é Deus entre nós, é o céu vindo para a terra. Isso é Natal, amém? Isso é Natal. Então precisamos entender esse conceito, precisamos ter essa revelação de quem é Cristo Jesus nas nossas vidas. Entra ano e sai ano, nós ainda não entendemos, nós ainda não discernimos. Servimos a Cristo por um mero protocolo, por vir na igreja, para acompanhar uma pessoa, mas nós precisamos ter revelação, irmãos. O dia que nós soubermos quem é Cristo de fato nas nossas vidas, nós vamos fazer com mais amor, nós vamos ter mais intensidade, nós vamos vir para a igreja com mais vontade, nós vamos participar da célula com mais vontade. O dia que nós descobrirmos o que Cristo significa para nós, ainda somos tão desleixados porque ainda não tivemos uma revelação clara de quem é Cristo nas nossas vidas. Quando nós falamos do nascimento, será que você entende o impacto disso? O impacto disso na nossa vida, na nossa família, na nossa nação, de falar que Cristo nasceu, que Cristo, sabe, o próprio Deus vindo para essa terra. Todas as pessoas que estavam envolvidas no nascimento de Cristo, irmãos, todas elas tiveram uma revelação, todas elas. E nós precisamos pedir para Deus, para que Ele possa abrir os nossos olhos, como Ele abriu os olhos de José. Pensa, José, irmãos, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, foi uma situação muito complicada. Pensa, o pastor Cláudio Duarte até brinca, ele fala assim, como que explica isso para o Zé, gente? Como que eu vou explicar isso para o Zé? Mas a mulher que ele ia casar estava grávida, e de repente, ele por ser um homem íntegro, um homem justo, ele não expôs ela, ele não envergonhou ela, ele não saiu falando mal,
nos 4 cantos. Ele não saiu difamando ela, pelo contrário, ele fez tudo escondido, sabe? Ele ia saindo ali da cidade, ele já estava programando para cancelar o seu casamento, mas de repente aparece um anjo, traz a revelação para ele, falando: José, não faz isso não, vai lá, meu filho é Jesus, é o Salvador que está ali, o que foi gerado, está sendo gerado ali é do Espírito Santo, vamos continuar, José, pode crer. E José teve essa revelação, irmãos, e por isso ele continuou. E a partir dali a vida dele mudou completamente. Ou você acha que não? Sendo o pai de Jesus, sendo o pai de Deus, irmãos, pensa, pai de Deus, que responsabilidade. Maria teve revelação também. Maria recebeu ali a palavra, o próprio anjo, de que ia ser gerado o Filho de Deus no seu ventre. Quantas pessoas, os pastores, os magos, vendo a estrela sendo conduzido, ali eles apresentam diante de um bebê, de um recém-nascido, irmão. Se fosse um rei e um profeta, eles somente honrariam, mas porque era Cristo Jesus, a Bíblia diz que eles adoraram. Oh, meu irmão, eles estavam adorando um bebê, um recém-nascido. Isso é o que? Revelação. Revelação de quem era. Nós estamos diante do Rei dos Reis aqui, olha, é do Senhor dos Senhores. E quando nós nos achegamos aqui à presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, será que isso não mexe comigo? Será que isso não me constrange? Será que isso não me instiga a buscar mais, a aprender mais, a tentar buscar em Deus mais revelação? Simeão, um homem justo, piedoso, o Espírito Santo tinha falado para ele que ele não ia partir dessa terra enquanto ele não conhecesse Cristo Jesus. E de repente ele lá no templo, o Espírito Santo fala com ele, está ali, ó, aquela criança, ele pega ela nos braços e fala assim: meu Deus, agora se cumpriu, a salvação está nas minhas mãos, pode me levar, já cumpriu o papel. Irmãos, revelação de quem é Cristo. Será que você já teve essa revelação? Sabe, certa vez Jesus estava com os discípulos, ele pergunta: olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem que estão falando? Não fala que é os profetas, Jeremias, Daniel, fala que, né, é isso, Jesus, não tem falado assim, né, mas, e Jesus, ouvindo tudo aquilo, Jesus falou assim: não, mas tudo bem, isso é o que eles têm falado, eles não convivem comigo, eles não estão comigo o tempo todo, até porque alguns só ouviu falar, não teve nenhum contato, mas e vocês? Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento se levanta Pedro e diz: Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, naquele momento aquilo alegrou o coração de Jesus. Querido, você não precisa fazer muita coisa para alegrar o coração de Jesus, você só precisa reconhecer de fato que Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Sabe, esse é o nosso Deus. Qual a representatividade disso? Qual a relevância de Cristo em nós? Qual o impacto de Cristo em nós, irmãos? O que tem causado em você? Sabe, eu fico pensando naquela passagem de 2 discípulos a caminho de Emaús, que eles estiveram ali muito tristes, desanimados, e de repente Jesus se aproxima, começa a conversar com eles não reconhecem que era Jesus. Mas Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? E eles falaram: olha, você não está sabendo? A esperança morreu. Aquele que nós esperávamos que ia salvar Israel morreu. Né? E Jesus vai conversando com eles, queridos. Jesus vai embora na frente, fala: não, fica aqui com a gente quando eles chegam em Emaús. E eles entram para dentro. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era Cristo. E quando eles olham um para o outro assim, o que acontece? Jesus sumiu. Desapareceu. Qual foi a expressão que eles disseram para o outro, irmãos? Será que não queimava o nosso coração de alegria? Como que isso aconteceu, irmãos? E aí, naquele momento, eles tiveram a revelação de que era Cristo. No mesmo momento, eles voltaram para o propósito, eles voltaram para Jerusalém.
Eles voltaram para o foco, irmãos, quando eles tiveram revelação de quem era Cristo, porque Cristo, Ele proporciona isso, é alegria de novo no nosso coração, irmãos, não é aquela alegria passageira, quando o seu time ganha, ou quando acontece, ou quando você ganha um presente, não, irmãos, essa alegria que Jesus promove nas nossas vidas, é uma alegria permanente, é para enfrentar as circunstâncias, seja ela qual for. Essa é a alegria, por isso que ele fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira, é alegria. Quantos querem a alegria de Jesus aqui, irmãos? Você quer a alegria de Jesus? Alegria de Jesus sobre nós, como nós precisamos disso, mas precisamos dessa revelação, queridos, precisamos disso, porque crer em Jesus, não é simplesmente acreditar, mas é mudar completamente a sua vida a partir dessa revelação. Então entenda isso que eu estou querendo dizer. Crer em Jesus não é você somente acreditar, é aquilo da boca para fora, não. É você mudar totalmente a sua vida a partir dessa revelação. Não tem como você crer em Jesus, você declarar que serve Jesus e permanecer da mesma forma. Isso precisa trazer uma mudança. Olha, quando ele começa a chamar os discípulos, acontece a pesca maravilhosa. E Pedro, naquele momento, que ele pega muito, muito peixe, irmãos, ele tem revelação de quem era Cristo. Quando ele se deparou com a presença de Cristo, o que ele falou? Se afasta de mim, porque eu sou pecador, sai de perto de mim. E naquele momento Jesus estava chamando ele para ser pescador de homens, irmãos. Então, aquele momento estava havendo uma mudança. Sabe, queridos, a nossa vida precisa mudar, porque crer em Jesus não é simplesmente passar uma tinta na casa, não é como muitos dizem por aí, passar um batom, não é assim, irmãos, nós estamos no tempo do Espírito Santo, tem pessoa que crê em Jesus e está ali, está passando uma tinta, só para dar uma disfarçada. Já viu aquele negócio? Tem gente que passa tinta em cima do mofo, tem gente que passa tinta em cima das infiltrações, tudo, não adianta, irmãos. Uma hora vai aparecer tudo de novo. Sabe, você está querendo passar uma tinta naquilo que precisa ser arrumado. Às vezes tem que fazer tudo de novo. Então, irmãos, escuta aqui. Não é trocar a tinta, é trocar o alicerce. E te digo mais, para trocar o alicerce, ou seja, é jogar tudo no chão, inclusive os seus argumentos. Então, não adianta você fingir que está tudo bem, sendo que está cheio de infiltração, está cheio de mofo, está cheio de coisa para arrumar. Né? Quem são os mestres de obra que sabem o que eu estou falando? Não adianta, não adianta, você precisa arrumar, você precisa consertar a sua vida. Então, irmãos, é fazer de novo, é reconstruir, é deixar Jesus nascer de novo na sua vida, é deixar Jesus nascer de novo no seu casamento, na sua história. Nós precisamos deixar Jesus nascer. Por isso que crer em Jesus, às vezes traz tanto transtorno. Quando eu falo de arrumar e tudo, isso traz transtorno. Irmãos, então assim, a gente vê que quando Jesus entra, tem até uma canção que o cantor fala assim que todo caminho é comum até Jesus passar por ele, mas é porque de fato vai bagunçar, de fato não vai ser fácil, até porque a porta é estreita. Quando você decide fazer aquilo que é certo, irmãos, não adianta você achar que vai encontrar o caminho todo limpinho, todo preparado para você, existe uma resistência. Então você pensa, o que Maria teve que enfrentar? Você já pensou sobre isso, irmãos? O que Maria teve que enfrentar? Mulher estava ali pronta, como eu disse, toda preparada, de repente fica grávida. As pessoas olhando aquela situação, você acha que ela não ouviu algumas coisas? Fala assim, gente, ei Maria, hein? Quem diria? Nunca pensava isso de você. Pensa Maria ouvindo isso. Como que explica, irmãos? A vida dessa mulher mudou completamente. Você imagina essa mulher tendo que ensinar
Como que era? Porque a Bíblia diz que ela guardava tudo no seu coração. Imagina ela ensinando Deus a andar. Imagina ela limpando o bumbum de Deus, irmão. Maria, cuidando, sabe, de Jesus, o tempo todo, como mãe. Olha que responsabilidade. Pensa, José como pai, passar por tudo aquilo, irmão, não foi fácil. Sabe, então, Jesus, queridos, ele veio e passou por todas essas intempéries, ele passou por todas as dificuldades, por momentos até piores do que o nosso, simplesmente para fazer a vontade do Pai. Sabe, quando as pessoas olhavam para Jesus, pensavam assim, gente, ou esse cara é Deus mesmo, ou ele é louco, porque assim, as coisas que ele fala não tem condição. Eu e o Pai somos um, o povo é pronto aí, ó, doido, né? Eu e o Pai somos um. Pensa ele olhando e falando assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Gente, olha só, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus teve que enfrentar, irmãos, várias situações. Jesus enfrentou a mentira, Jesus enfrentou o engano, Jesus enfrentou a traição, enfrentou o pecado, inclusive a morte. Mas ele venceu. Então, queridos, de fato, Jesus veio para fazer acontecer. Jesus veio para revelar a vontade do Pai. E isso é Natal. É Jesus entre nós. É Jesus mostrando. Sabe, existe várias religiões. E cada religião, não sei se vocês já perceberam isso, existe um grande profeta ou um grande homem, ou alguém que ensina ali, que tem as suas doutrinas, os seus ensinos, que todos eles apontam qual o caminho para o Pai. Mas isso dentro das religiões, porque no cristianismo, irmãos, não é assim. No cristianismo não tem ninguém que aponta, tem um Deus que se despiu da sua glória e veio pessoalmente, sabe, ele veio para se relacionar conosco, ele veio para estar conosco. Então, quando nós falamos do nascimento de Cristo, quando nós olhamos para aquela manjedoura, imaginando aqui como foi falado, queridos, o que nós enxergamos? E eu quero falar sobre o que nós enxergamos quando nós olhamos para o nascimento de Cristo, quando nós olhamos para aquela manjedoura. Primeira coisa, eu vejo um Deus abrindo mão. Eu vejo Deus cedendo. Você não pode ver simplesmente uma criança, irmãos. Tem algo muito mais poderoso do que isso. Eu vejo Ele sendo Deus, Ele decidiu ceder, ou seja, a vontade de se relacionar conosco fez ceder. O Criador de todas as coisas nasceu e veio como um bebê. O Criador de todas as coisas. Vendo, por que passar por todo esse processo? Ele não era Deus, irmão? Por que Jesus não veio com 30 anos de idade? Ele poderia ter feito isso? 30 anos de idade, já vou chegar, já vamos organizar a casa, vamos colocar ordem no chiqueiro, já deixa eu organizar minha vida, mas não. Foi ser filho, seus irmãos, foi lidar, foi passar por tudo isso que nós passamos, porque Jesus sente a minha e a sua dor, Ele sabe exatamente qual é a minha e a sua dor, aliás, até pior do que isso. Então, irmãos, Jesus te entende, mas Ele nos mostrou com as suas atitudes que estava disposto a perder para nos dar a vida. Então eu vejo Deus cedendo, eu vejo Deus abrindo mão, e quantas vezes nós temos dificuldade de ceder? Quantas vezes nós temos dificuldade? Tem gente, irmão, que não vem para a igreja porque não consegue abrir mão. Tem pessoa que não estabelece uma aliança com Deus porque não consegue ceder. Não consegue. Até hoje é escravo. Até hoje está preso em algum pecado, em algum vício. Porque não cedeu. Irmãos, entenda, antes de você ceder algo, Ele cedeu primeiro. Ele abriu mão primeiro. Então, a relação para dar certo, você sabe muito bem disso, precisa os dois. Tem que ceder. Né, Nuti? Né, Luciano? Tem que ceder os dois, não tem? Senão,
Uma hora um tem que ceder. Não é só a vontade de um, tem que ser a vontade dos dois. Então, irmãos, Cristo cedeu. E aí, eu quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 2, verso 5, que esse foi o jeito dele ceder. Esse é o jeito dele ceder. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, olha lá, irmãos, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só o que Jesus passou, pode deixar aí, no verso 9, mas olha só o que Jesus passou, ele se humilhou, ele veio em forma de homem, ele se despiu de toda a glória, ele abriu mão, irmãos, ele abriu mão, não foi de qualquer coisinha, não foi de orgulho, não foi de pessoas, não foi de situações, coisas como essa que nós nos prendemos, ele abriu mão, foi da sua glória, ele abriu mão de estar com Deus. Mas aí, irmãos, quando nós temos atitudes como essa, o que mais me conforta, o que mais me deixa feliz, é a resposta de Deus, porque quando nós nos posicionamos assim, nós entendemos esse princípio, dessa relação que nós precisamos ter com Deus, essa relação de ceder, de abrir mão, de se quebrantar, de humilhar, aí tem resposta de Deus, você pode ter certeza disso. Olha o verso 9, olha a resposta de Deus: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, pode aplaudir, porque é para Ele, é para Ele, é para ti, Jesus, é o Senhor, é Deus abrindo mão, é Deus cedendo. E aí eu vejo a resposta do Pai, honrando, exaltando, levantando Ele, queridos. O que para muitos ali era o fim, a morte de Jesus, mas não. Ele venceu a morte, para que nós tivéssemos vida. E muito mais do que ver Deus abrindo mão, nós também vemos, olhando para a manjedoura, Deus se fazendo conhecido. Ele permite que o homem conheça Deus. Irmãos, entenda isso, Deus é santo. Ou seja, é separado. Não cabe na mente humana. Tem até uma canção que fala assim: ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, não tem como explicar Deus. Até que certa vez Moisés, ele pergunta assim: Deus, mas o Senhor está me enviando, mas quem que eu vou dizer? Quem que me enviou? Como que eu vou apresentar para eles? Como que eu vou falar do Senhor? Irmãos, Deus não quis entrar numa longa dissertação com Moisés para explicar quem ele era, porque isso aí, tadinho de Moisés, a cabeça dele ia ficar parafuso. Por isso, o que Deus respondeu? Moisés, deixa eu te falar, vai lá e fala que o grande eu sou te enviou. O que Deus está querendo dizer para ele? Você vai falar: Moisés, é o seguinte, se você precisar de algo, eu sou. Se você precisar de uma porta aberta, eu vou abrir. Se você estiver com fome, eu vou saciar. Se você passar por dificuldade, eu vou fazer. É isso que eu estou dizendo, eu sou. E é isso, irmãos, que Deus representa na nossa vida, quando nós servimos o grande eu sou. O que você precisa, o eu sou está com você. É o eu sou. Então ele não explicou muito. Então eu fiquei pensando, gente, como relacionar com alguém? Pensa, como que você relaciona com alguém, Chiquinho,
que te conhece assim como ninguém, e você não conhece ele. Gente, ele me conhece, mas eu não conheço ele. Ele sabe tudo sobre mim, mas eu não sei nada sobre ele. Como que relaciona com uma pessoa assim? Eu fiquei pensando, eu até pesquisei quem criou o personagem Pinóquio. Alguém sabe quem criou Pinóquio? Alguém arrisca aí quem criou Pinóquio? O personagem de Pinóquio? Eu tive a curiosidade de pesquisar, mas ele chama Carlo Collodi. Carlo Collodi. Ele criou o personagem Pinóquio. Irmãos, tem como Pinóquio saber quem é Carlos Collodi? Não, porque o autor é o Carlo. O Pinóquio é personagem. Existe uma forma, só se o Carlo escrever sobre ele mesmo na história de Pinóquio. Só se ele colocar ele lá e envolver ele, aí vai conhecer, porque não há como. Isso é impossível. Então não existe, irmãos, relacionamento com uma pessoa que você só leu sobre ela. Se isso fosse verdade, ter relacionamento com pessoas que eu li sobre ela, eu seria, às vezes, o melhor amigo do Messi. Porque hoje, se você for lá no Google, você vai ver que uma das pessoas mais pesquisadas, principalmente por causa da Copa do Mundo, todo mundo quer saber do Messi, então todo mundo sabe quem que ele é casado, quantos filhos que ele tem, quais são os times que ele jogou, vai saber também quantas taças, quantas bolas de ouro. Todo mundo conhece o Messi. Então, se fosse assim, irmão, eu seria amigo do Messi. Mas eu te pergunto, se eu for lá na casa dele, eles vão deixar eu entrar? Que isso, eu conheço o Messi demais. Porque não existe relacionamento quando só leio sobre uma pessoa, porque não tem como, irmãos. Mas escuta isso. O que é Natal? Natal é o Criador entrando na história que Ele mesmo escreveu para se fazer conhecido por nós. Vou repetir. Natal é o Criador entrando na história que Ele mesmo escreveu para se fazer conhecido por nós. Nós somos o personagem. Ele é o autor. Ele é o Criador. Mas para se fazer conhecido, o que Ele fez? Ele veio para se tornar totalmente acessível. Igreja, Natal é Deus permitindo que olhemos para Ele. É Ele permitindo para que eu possa vê-lo, para que eu possa contemplá-lo. Tentar ver Deus no Antigo Testamento, igreja, é como se você olhasse para o sol. Você consegue olhar para o sol muito tempo? Alguém consegue, irmãos? Você não consegue, porque senão você fica cego. Sabe, então é como olhar para o sol. Nós só conseguimos olhar para o sol se colocar um filtro nos nossos olhos. Se colocar um filtro, isso vai acontecer. Então, Natal é como se Deus estivesse colocando um filtro nos nossos olhos para que possamos vê-lo e contemplá-lo. Isso é Natal. Quer uma explicação clara sobre isso? Êxodo, capítulo 33. Moisés se aproxima de Deus e ele pede algo para Deus. E ele fala assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver o Senhor. Irmãos, o que Deus falou para Moisés naquele momento? Deus falou assim: Moisés, se você me vê, meu filho, se você vê a minha face, você vai morrer. Você vai morrer. Não tem como. Não tem como você ver. Mas aí eu fico vendo, como foi falado aqui, João, capítulo 1. O verbo
se fez carne. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Pronto, Deus colocou o filtro. Pode olhar. Pode ver. Deus colocou o filtro, agora você pode ver, você pode contemplar. O véu foi rasgado. Está aí, ó, o Pai está aí. O Pai está acessível. Antes eu não podia ver, mas agora pronto, descortinou. Sabe, irmãos, então isso é Natal. Quando eu olho para a manjedoura, quando eu olho para o nascimento de Cristo, eu vejo Deus se fazendo conhecido. Eu vejo Deus abrindo mão, mas eu também vejo Deus nos salvando. Deus nos salvando. Natal é plano de salvação. É Deus pisando na terra. E hoje todos os versículos que eu poderia citar foi citado desde o começo do culto aqui. Já falou de Isaías capítulo 9, já falou de João capítulo 3, verso 16, porque de fato, esse é o maior presente de Natal que nós temos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, sabe, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos, queridos, feche seus olhos. Quero convidar a equipe de louvor. Deus, o que é Natal? Natal, queridos, é Deus permitindo que olhemos para Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Aleluia. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Obrigado, meu Deus, por colocar esse filtro. Obrigado, meu Pai, por nos dar esse acesso. Obrigado, meu Deus, por nos aproximar. Obrigado, Jesus. Nós temos a consciência clara. É Deus abrindo mão da sua glória, se despindo da sua glória, para estar conosco, para estar do nosso lado. Por isso é Deus Emanuel, é Deus conosco. Nós te exaltamos, ó Pai. Nós bendizemos o teu santo nome. Aleluia! Nasceu a salvação. Nasceu a salvação. Nasceu a estrela para brilhar. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é príncipe da paz, é Pai da eternidade, Ele é o nosso Deus. Nasceu a esperança, isso é Natal. Obrigado, Jesus. É Deus entre nós, é o céu na terra. Aleluia. Nós te adoramos. Vamos adorar o Senhor, queridos. Se coloque sobre seus pés. Vamos celebrar aquele que vive. Vamos celebrar Cristo. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Ele venceu.
adoramos, Senhor. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Deus. Te adoramos, ó Pai. Obrigado por abrir mão. Obrigado por ceder. Obrigado por descer. Obrigado, Jesus, por perder para que tivéssemos vida. E vida com abundância. Nós te adoramos. Obrigado porque o Senhor abriu mão. Obrigado porque o Senhor permitiu ser conhecido por nós. Obrigado porque o Senhor se tornou tão acessível, mesmo sendo Deus. Obrigado, Jesus, pela salvação. Que o Senhor desperta a tua igreja, para que tenhamos a revelação clara de quem é Cristo nas nossas vidas. E nós queremos declarar nessa noite, ó Deus, a uma só voz, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, Filho do Deus vivo. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos e te bendizemos. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus te leve em paz. Que você possa ser surpreendido pela graça dele, em nome de Jesus.